Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de Lucas que, olha, nos desafia a olhar de frente para os nossos medos mais profundos e a viver com uma coragem radical. É uma mensagem sobre a verdade que não dá para esconder, sobre a confissão que ecoa na eternidade e, no fim, sobre o que realmente importa. A nossa reflexão já começa com essa imagem, que é poderosa, quase desconfortável. Pensa bem nisso por um instante, cada sussurro, cada conversa particular, de repente exposta para todo mundo ouvir. Essa ideia, assim, bem radical, já prepara o terreno para tudo que vem a seguir. É um convite para a gente pensar sobre o peso da transparência e da integridade na vida. E essa ideia de que nada fica em segredo para sempre nos leva direto ao primeiro grande ponto dessa passagem. A verdade sempre aparece. É a certeza de que, no final das contas, não existem segredos que durem para sempre. Este versículo é a base de tudo. É uma declaração, assim, definitiva. Não é para ser vista como uma ameaça, mas como um princípio do universo espiritual. A verdade, por natureza, sempre vem para a luz. O que é feito no escuro, uma hora ou outra, vai ser revelado. E o ponto central, então, é este. Se tudo vai ser revelado, ser hipócrita não é só inútil, é insustentável. Viver uma vida dupla, sabe? Ter uma cara em público e outra totalmente diferente em particular, isso não só é uma estratégia com prazo de validade, como também é um fardo psicológico. O texto, na verdade, oferece um caminho de libertação para uma vida autêntica, onde o que a gente é, por dentro e por fora, finalmente se encontram. E se a verdade sempre vem à tona? Isso nos força a encarar uma das nossas emoções mais fortes, o medo. E aí a passagem faz uma distinção muito importante, nos desafiando a reavaliar o que ou quem a gente realmente deveria temer. O contraste aqui é total, né? A mensagem nos direciona a recalibrar os nossos medos. O medo do que os outros vão pensar, o medo de perseguição ou até mesmo o medo da morte. Tudo isso é colocado em perspectiva diante de algo infinitamente maior, o destino eterno da alma. A diferença fica muito clara aqui. De um lado, o poder humano, que é limitado ao corpo, ao que é temporário. Do outro, o poder divino, que é absoluto, que vai além da vida na Terra e alcança a eternidade. A pergunta que fica no ar é: qual desses poderes realmente governa as nossas decisões e define os nossos medos? E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada de tom que é surpreendente e, sinceramente, muito bonita. Depois de falar desse poder absoluto, digno de temor, o foco muda completamente. Sai da grandeza de Deus para a ternura do seu cuidado, bem de perto, usando uma analogia que ninguém esperaria. O texto fala de cinco passarinhos, uma criatura tão comum, tão banal naquela época, que o seu valor era visto como quase nada. Eles eram vendidos por 2 asses, o que seria o equivalente a centavos, uma quantia irrisória mesmo. O ponto é mostrar o quão pouco eles valiam para as pessoas. Eram, na prática, descartáveis. Mas aí vem a revelação impactante. Apesar do seu valor de mercado ser quase zero, a passagem afirma que nenhum deles, nenhum sequer, está esquecido diante de Deus. E a passagem vai ainda mais fundo nesse detalhe para intensificar essa imagem. Ela diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Poxa, se Deus conhece e se importa com os detalhes mais minúsculos da criação, o seu cuidado por cada pessoa tem uma profundidade que a gente nem consegue imaginar. E essa é a conclusão lógica e, ao mesmo tempo, profundamente reconfortante de toda essa comparação. Se ele cuida de criaturas de tão pouco valor, o cuidado e o valor dados a cada ser humano são infinitamente maiores. É um convite poderoso para a gente deixar o medo de lado e simplesmente descansar nessa confiança. Com essa base de confiança no cuidado de Deus bem estabelecida, a passagem nos leva a pensar na nossa resposta, na nossa confissão pública de fé e nas consequências eternas que ela traz. A conexão aqui é direta, é poderosa. Uma confissão pública, corajosa, feita aqui na Terra, tem um eco direto lá nos céus. Reconhecer a fé abertamente não é só um ato de coragem pessoal, isso gera um reconhecimento divino diante de toda a corte celestial. É aí que a passagem faz um alerta bem sério sobre o único ato considerado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Analisando o texto, a gente percebe que não se trata de falar uma palavra errada sem querer. É algo muito mais profundo. É a rejeição consciente, contínua e definitiva da ação do Espírito, que é quem convence da verdade e torna a transformação possível. Então, o ponto crucial é que este é um alerta
sobre um coração que se endurece tanto a ponto de rejeitar a própria fonte do perdão. É a recusa final e consciente da oferta da graça. Juntando todas essas peças, a verdade que sempre se revela, o temor correto que liberta e o cuidado divino que nos sustenta, a passagem toda aponta para um ideal de vida, uma vida de total integridade, uma vida vivida sem máscaras. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Basicamente, 3 pilares para uma fé autêntica. Primeiro, um compromisso radical com a verdade, sabendo que, no fim, tudo vem à luz. Segundo, cultivar uma coragem que nos liberta daquele medo que paralisa, o medo da opinião dos outros. E terceiro, descansar numa fé viva, que confia de verdade no cuidado detalhado de um Deus para quem nem um passarinho sequer passa despercebido. E esta análise toda nos deixa com este desafio final. Se a gente vive com a certeza de que nada fica oculto para sempre, que tipo de vida isso nos inspira a construir? É um convite à mais profunda e, com certeza, à mais libertadora autenticidade.